Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Atravessadamente. Aqui, vocês são convidados para refletir e para muitas provocações. Vocês sabem, não temos respostas aqui, mas a ideia é que a gente possa navegar aqui sempre em mares diferentes e no Atravessadamente de hoje, vamos atravessar a mente de Beto Fernandes, meu super convidado, ele que é sommelier, tecnólogo em gastronomia, tem MBA em gestão empresarial, enfim, um super empreendedor para falarmos sobre o desafio de empreender num âmbito tão sensível, gente, gastronomia. Eu sei que tem muitos que me acompanham aqui que têm essa vontade, que têm essa afinidade com a gastronomia, que às vezes ficam se perguntando: puxa, será que eu vou para esse lado? Será que eu não vou? Então, gente, bora desvendar os mistérios aqui com o Beto, que ele vai contar mais aqui da jornada dele. Beto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Helena. Muito obrigado a todos que nos ouvem e nos observam. Acho que a gente vai ter uma conversa bem interessante aqui hoje, né? Ah, vai ser Vai ótimo, ser tenho bem certeza. bacana. É isso aí. Gente, com o perdão do trocadilho, né? Vamos unir a fome com a vontade de comer. Hoje a gente pode usar o trocadilho aqui. Vamos falar de gastronomia inclusive, mas vamos falar de empreendedorismo. Vamos falar dessa coragem de se expor ao empreendedorismo. E, gente, contar um pouquinho aqui do Beto, ele já vai contar um pouco mais da jornada. Eu vou trazer um pouquinho aqui, um resuminho, só para vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, como eu já disse, sommelier, tecnólogo em gastronomia, né, fez a pós em gestão empresarial, então, gente, combo completo aí, ó, para quem vai empreender. Vocês pegaram a linha, né? Atua na área de alimentos e bebidas desde 2009, é empresário desde 2020 na cidade de Curitiba e deu início ao Sanuki Gastronomia Tailandesa. Ele é o chefe responsável pela elaboração do cardápio e a seleção da carta de vinhos, assim como administrador e coordenador. Beto, eu já dei esse resumo aqui, mas por favor, conta um pouquinho da tua jornada, como é que foi, enfim, né, desde o início, como é que a gastronomia, quando, como a gastronomia entrou na tua vida, e aí essa vontade de empreender, né, de tirar, botar o negócio para rodar, enfim, gastronomia e vinho, gente, espetáculo, bora lá. A união perfeita, né? Exatamente. A gastronomia está na minha vida desde criança, né? Eu venho do interior da Bahia, então a nossa família tem uma mão muito boa para a cozinha, principalmente a cozinha regional, né? A cozinha local, que é uma gastronomia muito viva. Já associando, né, a gastronomia do Nordeste, da Bahia, com a asiática, são muito similares. Nós temos muitos ingredientes, nós temos muitos temperos, muitos condimentos e principalmente a pimenta, né, dá aquela apimentada nos nossos pratos, né. Então a gente vem trazendo isso, né, na família, né, nas gerações há bastante tempo, e desde pequeno tenho essa aptidão, sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de provar algo novo, né. A parte dos vinhos surgiu aqui no sul, aqui em Curitiba. Cheguei em 2009, já fui atrás de um curso, já fui entrando na área, né, já comecei a trabalhar em restaurantes e tudo, e aí acabou vindo essa paixão. A parte do empreendedorismo surgiu, dentro desse trabalho, né, de todo esse desenvolvimento, dentro desses estudos, e na pandemia de 2020 falou: "Não, agora é a hora. Agora ou vai, não é uma opção", Boa. né. A pandemia foi um momento difícil para muitas pessoas, né, muitas pessoas passaram por dificuldades, perderam seus empregos, fecharam seus negócios, porém veio algo muito novo, né, muitas pessoas empreenderam, né, aprenderam a empreender, aprenderam a desenvolver um trabalho novo, aprenderam a desenvolver um novo projeto, o que é muito desafiador. É muito difícil, é muito complexo, mas vale a pena, tem que ser feito. Não pode desanimar. É isso aí, não pode desanimar, né. Deixa eu te perguntar, antes da gastronomia, você tinha alguma outra atividade muito diferente ou não? Você já atuava sempre Não, foi com gastronomia? eu cheguei em Curitiba com 18 anos, né. Tá. Na minha cidade, em Maracás, eu trabalhava com treinava karatê e durante um período dei aula de karatê por 3 Ah, anos. olha aí, ó, Mas em fase de esporte. adolescência, né, até uns 18 anos por aí, aí já vim pra cá. E Foi a aí, única já foi. divergência, Tá, né. entendi. Ah, é complementar, É. né, o esporte ensina muita coisa, né, quando Sim, a gente sim, fala de é super empreendedorismo, a gente disciplinar, consegue né. trazer, isso é muito legal, Isso que é bacana. importante. Muito show, hein, gente, tá vendo? Então, assim, ó, para quem tá nos escutando, bora trazer aqui as suas provocações, as suas reflexões, tá com alguma dúvida, quer empreender na área da gastronomia? Ou, puxa, eu tenho um amigo que quer empreender, bora compartilhar esse vídeo, bora compartilhar esse link lá com os amigos e vamos falar disso. E aí, eu queria entender com você o seguinte, hoje, né, depois desses anos aqui com o Sanuki rodando,
E aí, pensando um pouquinho nas tuas formações, você acha que tem alguma que foi mais importante, né? Porque tem sommelier, tem a parte de gastronomia, tem o MBA. Tem alguma que você entende que é mais importante dentro desse combo aí, pensando no empreendedorismo, no empreender em si? Ou você entende que absolutamente não poderia não ter essas três? Todas são muito importantes. É fundamental a gente estar sempre se atualizando, estar sempre estudando, estar sempre buscando algo novo. Mas dentro da minha experiência, da minha trajetória, acho que a formação em sommelier foi a mais importante nesse momento. Por quê? Com a formação de sommelier, eu passei a atender o mercado externo. Eu passei a ter convívio com várias outras pessoas. Tá. Na época eu não empreendia, mas convivia com muitos empreendedores. Então isso trouxe um leque de amizade, de conhecimento muito profundo e muito bom. Então, dentro das três, eu acho que foi a mais importante. Aí gastronomia e após, aí é gradativo, né? Você tem que fazer um para conquistar o outro. A gastronomia foi fundamental para poder lapidar, né, o desejo do que empreender, do que fazer, do que proporcionar para o público, né, que está ali ao meio. Antes de fazer gastronomia, eu pensei em fazer alguns outros cursos e tudo, só que aí pensei, né, que às vezes é difícil a gente direcionar o que quer para a vida, escolher, né? Eu comecei a faculdade com 24 anos. Foi um pouquinho mais tardio, né? Uhum. Muitos já saem da escola e falam, não, preciso fazer alguma coisa. E às vezes é importante, não é não estudar, é dar um tempinho ali, analisa bem para ter certeza do que deseja. Amadurece mais, É, né? Você entra um pouquinho, você entra com uma maturidade maior e eu acho que até o aproveitamento, sim, né, do próprio curso fica melhor, né? sim. E como eu já estava na área de alimentos e bebidas, né, desde então, eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa que vá complementar e que eu consiga evoluir no meu trabalho, Uhum. né, desenvolver. Foi aí que veio a gastronomia. Foi aí que eu E o comecei. porquê a gastronomia tailandesa? A gastronomia tailandesa, ela caiu de paraquedas na minha vida, Conte né? mais sobre isso. Caiu de paraquedas. Eu As não fazia ideia, sincronicidades da vida, vai. né? Conhecia já a gastronomia asiática, japonesa, chinesa, enfim. A gastronomia tailandesa, na faculdade eu não tive contato nenhum. Nós não tivemos matérias e tudo, até porque são muitos temas a serem abordados, né? É um Uhum. pouco mais difícil. Finalizado o curso de gastronomia, já finalizando a pós também, um amigo chegou e me deu a sugestão de fazer um prato típico tailandês, acho que você conhece, que é o Pad Thai, Ah, né? sim, meu preferido. Né? É um prato sensacional, incrível. E quando ele me falou isso, eu não fazia ideia do que era. Eu falei, nossa, como que eu não sei, né? Sou formado em gastronomia, fiquei até com um pouco de vergonha na hora, né? Eu falei, não, Aham. aí vai sentir vergonha, vamos pesquisar e vamos buscar. Claro. Nisso, a gente trabalhava junto nesse local e eu fui pesquisar no Google, né? Ler história, pesquisar sobre a própria Tailândia em si. Uhum. E aí depois só entrei no YouTube e aí lá na Tailândia é muito comum as barraquinhas, que nem os barraquinhas de cachorro-quente aqui, Sim. são as barraquinhas de Pad Thai, né? Eu vi aquilo, eu fiquei alucinado. Eu falei na hora, eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. É isso que eu quero fazer da minha vida. Surgiu. Nisso entrou um outro grande amigo, o Jeff Sabag, né, do Dizzy, que foi o primeiro a abrir as portas para eu poder cozinhar profissionalmente Que para o legal. público, pro Que público. legal. Aí eu falei pro Jeff, como é que tá o jardim? Eh, Ele falou, cara, tá reformado, tá tudo certo, tá tudo ok. Vamos fazer um evento? Ó, primeiro momento de empreendedorismo já aí, Aí, ó, que né? legal. Foi a hora, né? Aham. Bora fazer um evento? Ele falou, vamos. O que que você vai fazer? Eu não sabia nem explicar ainda direito o que era, porque era muito recente. Ele chegou Tá. minutos depois de eu pesquisar. Aí eu mostrei para ele um vídeo no YouTube. Ele falou, você sabe fazer isso? Eu falei, não, mas eu vou aprender. Uhum. Quanto tempo? Eu falei, 14 dias. Ele, não, quero provar primeiro. Não é bem assim também, né? Eu sou assim, vamos, né? Não dá para ficar pensando muito, senão às vezes você não executa. Tem que tirar do papel, É o tempo da né? coragem, né? Tem que tirar do papel, Teve a decisão, vamos fazer, né? né? E 14 dias ele provou, Tá. ele ficou alucinado. Eu nunca tinha feito na minha vida, foi a Mas primeira aí vez. você nesse, vamos dizer assim, vamos trazer para o mundo da inovação, nesse teu MVP, né? Nesse teu mínimo viável ali para Uhum. validar o teu produto, você fez só o Pad Thai? Só o Pad Thai. Tá. Eu não sabia fazer Que mais não é nada, pouca coisa, tem variações nele, né? né? Mas eu digo assim, só esse Só prato. esse. É um prato muito complexo, tem 25 ingredientes dentro de um único prato. Uau, Então é muito complexo. Provou em 14 dias, em um mês eu já estava cozinhando profissionalmente para o público, para as que legal. pessoas. E aí o desafio começou e foi surpreendente, assim. Várias dificuldades, vários anseios, vários problemas, né, no caminho. Não é tão simples, mas a gente não pode desanimar. A gente tem que acreditar, né, naquilo que a gente produz, naquilo que nós fazemos e seguir em frente.
Uhum. né. Mas aí, nesse primeiro momento, então, você estava lá com o teu parceiro, lá com o Jeff, na casa dele. Isso, isso, E isso. aí, quando é que veio o Sanuki? O Sanuki veio em 2020, exatamente na pandemia, né. Na época a sociedade ia ser uma sociedade, né, iniciando com um amigo, Uhum. né. Infelizmente não deu certo, ele é advogado, trabalha com outras coisas, né, ele acabou dando prioridade à carreira dele, né, à área dele, né, eu entendi perfeitamente, né, e respeito, e eu toquei o barco sozinho, né. E aí foi difícil, né, porque você sair de um ramo onde você é funcionário, você tem uma boa qualificação profissional, Sim. você tem um bom salário, Você o tem mais certezas do que incertezas, né? exato, exato. E os primeiros 2, 3 anos do Sanuki foram todos de incerteza. Foram todos muito Como para a maior difíceis, parte dos empreendedores é, né, né. Beto? Desafiador. Não tinham ideia de faturamento, não tinha atendimento ao público, estava tudo fechado. Foi muito complexo, muito difícil, né. Passei alguns apertos como muitos passam, né, mas faz parte. Fiquei 2 anos trabalhando sozinho, não tinha condições de contratar ninguém, não tinha condições de investir para crescer o negócio. Tive muita ajuda nesse meio campo, né, nesse meio tempo aí. Pessoas que me doaram mesas, doaram Que cadeira, legal, que bastante bom, pessoas. que bom, que legal. Várias pessoas falavam: "Olha, eu não consigo te entregar". Você tá longe. Falou: "Não, prepara que eu vou ir buscar. Uhum. Vamos dar uma força". Eu nem conhecia, sabe, as pessoas se emocionaram, né, com o projeto e gostaram também da gastronomia, Aham. né. Você abrir um negócio, não é que seja fácil. Se você tiver um direcionamento, você consegue abrir, vai lá e executa. Agora você manter esse negócio aberto é difícil, é complexo. Você conquistar o coração das pessoas, você conquistar a atenção, isso dá muito trabalho. Em Curitiba um pouco mais, né. As pessoas aqui são um pouco mais fechadas, mas Curitiba é sensacional. Adoro, Que adoro a legal, cidade. que legal, muito bom. E aí, ok, então você abriu o Sanuki, né, nesse contexto, né, com muitas incertezas ali, né, que a gente sabe que é algo que realmente, né, principalmente a gente sempre tem um frio na barriga, né, a Sim. todo instante a gente tem um motivo diferente para ter um frio na barriga, mas no início a gente entende bem, né, o porquê desse frio na barriga. Quando você começou, vamos lá, como é que é o desafio de conseguir equilibrar? Você falou: "Puxa, né, estava sozinho, tocando as coisas e tudo mais". Como é que é o desafio disso, começar a equilibrar a questão do atendimento, gerar um relacionamento bacana com os clientes? Como é que é esse desafio? Porque por que que eu tô te perguntando? Eu quero entender como é que foi o teu desafio, né. É assim, porque quando eu converso, né, com muitos empreendedores, eles a gente fala das dores do crescimento, né, porque chega um momento que você fala: "Puxa, né, tá aqui, tá indo, mas, pô, ainda não dá para, sei lá, né, mais uma contratação full, né, como talvez precisasse, mais isso, mais aquilo e tal", e a gente vai, né, vai tentando se encaixar de um jeito e de outro. Como é que você fez para conseguir pensar nessa parte de experiência mesmo? Porque gastronomia tailandesa, ela é incrível, né, eu que sou vegetariana, me achei num lugar maravilhoso, Que bom, que bom. né, isso foi maravilhoso para mim, realmente uma explosão de sabores, acho tudo muito gostoso e eu me sinto muito livre para comer, e isso é muito incrível. E como é que é para reforço, assim, essa coisa de pensar, tentar criar, né, uma experiência legal, mas estando, né, assim, limitado. Como é que foi teu desafio de pensar nessa experiência ali? Confesso que não foi algo que eu pensei muito, foi natural, foi acontecendo, Tá, mas estudando, conversando com várias outras pessoas, a gente vai descobrindo algumas chaves, né, tá. algumas portas ali que se abrem. O principal de tudo é a hospitalidade. Tá. Muitas pessoas acabam deixando isso de lado. Eu trabalhei em hotelaria, né, um certo tempo, e o principal de tudo é hospitalidade. A partir do momento que você tem um negócio, né, dentro da área de comércio, principalmente da área de alimentação, onde você está em contato o tempo todo com o público, a necessidade de hospitalidade é extremamente grande. O que vem dessa minha primeira formação com a parte de vinhos e tudo. Que aí entra a parte do vendedor, né? Você ser comerciante, você saber se portar ali com aquelas pessoas, você saber recepcionar essas pessoas. Então, a hospitalidade é o fundamental e uma das grandes chaves até hoje da nossa casa, do Sanuki, né? Eh, Nosso principal ponto não é vender comida, não é vender bebida, é ser hospitaleiro, Legal. é fazer com que as pessoas se sintam em casa. Você já esteve lá,
Você conhece a Nos casa, sentimos muito em casa, né, meu marido então, e eu, isso é fato, com esse certeza absoluta. Mas eu percebo que os teus outros clientes também se sim, sentem assim. sim. Tem clientes que chegam lá às vezes Você 5 vê horas da famílias tarde e vai embora no inteiras. final, É, você esquecem vê da famílias vida. inteiras, a gente vê uma Vão. diversidade de público muito legal também, Sim, né. sim. Então tem que ter esse cuidado muito grande com a hospitalidade, com a recepção das pessoas, né. E é o nosso diferencial, essa questão, além da gastronomia, né, que a gente preza, cuida para ter uma qualidade excelente, né, sabores, estrutura do ambiente, né, o conforto, né, da pessoa chegar, ter uma cadeira legal, um ambiente bonito, agradável para se Exato. olhar. Então o principal ponto veio dessa primeira formação, onde tinha o contato com várias pessoas, eu fazia essa venda e todo lugar que eu chegava as pessoas me recepcionavam muito bem. Falei: "Putz, isso é legal, né, isso é interessante, você chegar num local onde você é bem recepcionado", o que não acontece com muitos representantes, com muitos vendedores. Sim. Às vezes a pessoa chega em determinado estabelecimento, já fala: "Nossa, chegou um fornecedor", Aham. já foge, né, já some, já vai se esconder em algum lugar. E a gente não pode fazer isso como empreendedor, nós temos que recepcionar todos. Com certeza absoluta. A partir dali você tem uma conversa, abre um diálogo, onde surgem várias outras oportunidades, várias outras Exatamente. possibilidades. É isso aí, porque o teu fornecedor também pode ser teu cliente, né. Exato, e Ele que vai são, te recomendar, consomem, né. né, consomem, Exato. eles indicam, estão no meio o tempo todo com várias outras pessoas. Que legal, Isso de muito bom. todas as áreas, né, não só na área da Exato. alimentação, né. Muito legal, muito bom. Gente, olha só, o seguinte, hoje esqueci meus óculos, gente, então assim, vamos para as nossas interações, vocês são incríveis, bora compartilhar mais interações aqui, hein, turma, vou começar a ler. Acho que vou ter que dar uma ajustada aqui na distância, mas bora lá. Primeiro, gente, quero mandar um super abraço para os nossos ouvintes aqui da Rádio Nova FM, que estão sempre conosco, são sempre muito ativos. Turma, sejam muito bem-vindos, tá bom? Bora aqui para as reflexões e para as nossas provocações. E aí, bora lá. Começando aqui as nossas interações, Beto. Vamos lá. A Patrícia aqui de Curitiba, bem-vinda, viu, Pati? Como foi o processo de transformar a paixão por sabores em um negócio sustentável, especialmente em um segmento tão competitivo como a gastronomia? Olha, não tem uma resposta exata para isso, né, a gente vai desenvolvendo o nosso trabalho, né. É muito complexa essa questão, porque vai depende muito do dia a dia, do você cair no gosto do público, do você conseguir uma boa interação. Aí eu entro nessa questão realmente da hospitalidade, Uhum, né, você oferecendo um produto de qualidade, lógico sim, também, né, um produto bom, com hospitalidade você consegue vencer vários desafios, várias barreiras, muito legal, muito bom. né. Obrigada, viu, Pati? Vamos lá, aqui o Marcelo de Londrina, bem-vindo, Marcelo. A culinária tailandesa tem uma riqueza cultural muito forte. Como você consegue manter a autenticidade dos pratos ao mesmo tempo em que adapta para o paladar brasileiro? Super desafio, hein, Marcelo? Boa pergunta aqui pro Beto. Conte aí, Beto. Boa. A principal adaptação, na verdade, que eu fiz na gastronomia tailandesa foi só o ajuste da pimenta. Aqui as pessoas não comem tanta pimenta, né. O Tá. nosso nível 3 de pimenta ali no restaurante, lá é o nível 1 para eles, É o né, nível meio. nível meio. E a adaptação principal é assim, estudando a gastronomia tailandesa, cada restaurante, cada barraquinha de gastronomia da rua tem o seu próprio, tempero, tem o seu Tá. próprio molho, o seu próprio condimento. E ali nós criamos o nosso próprio molho, né, criei nosso próprio, tempero, nosso próprio A sabor. cara do Sanuki. Exato, nosso próprio sabor. Tem clientes que já vieram da Tailândia, moraram na Tailândia, tailandeses que foram na Tá. Tailândia Opa, e aí? e falaram: "Me senti em casa". Ai, que Me legal, senti em casa. Na hora que Beto! falou isso, eu Isso é fiquei uma ainda apaixonado, validação assim, eu fiquei incrível. Eu incrível. falei: "Nossa". Nossa, que E legal. aí essa outra pessoa, né, era uma mãe e o filho que moraram na Tailândia durante anos, Tá. ela falou: "Vim aqui para matar a saudade da Tailândia". Ai, que Aí eu falei: "Olha, legal. isso não tem preço", Não né, ou tem, seja, não estamos no tem. caminho certo, Que legal. Nossa, que né. demais, Beto. Muito legal, hein? Muito bom. Vamos lá, aqui mais uma participante incrível. Minha mãe, Luísa. Beijo, mãe. Sempre com ótimos assuntos. Desejo sucesso. Obrigada, mãezinha. Você é uma super audiência. Vamos lá, então. Rômulo de São Paulo. Bem-vindo, Rômulo. Durante a pandemia, muitos restaurantes fecharam. O que você aprendeu nesse período que influencia na gestão do negócio? O principal de tudo, em várias áreas, é fluxo de caixa e controle de estoque, controle de mercadoria, quantidade de mão de obra, a partir do momento que você cresce um pouquinho mais, né, como ajustar isso, como ter isso, e ter esse controle de fluxo de caixa, principalmente na ponta do lápis, Bem certinho. na ponta da mão. Não pode deixar de lado de jeito nenhum.
E uma outra surpresa que me trouxe, né, e um outro aprendizado, é a questão do delivery, que se desenvolveu de uma forma absurda. Antes da pandemia, as pessoas não pensavam tanto em delivery, tirando pizzarias, hamburguerias e Sim, tudo. E na pandemia, como eu surgi com uma casa de delivery, essa adaptação foi, assim, surpreendente. que legal, Tanto que até hoje mantemos e temos um bom fluxo, um bom giro. que Isso legal. funciona muito bem. Sensacional, muito bom. Então aí, tá vendo, gente? Isso é o que eu falo sempre nas minhas mentorias, nas consultorias. A gente tem que ter muita atenção ao fluxo de caixa, porque para se perder é fácil, Bem fácil. é muito fácil. Então, gente, bora cuidar disso, bora cuidar aí desse coração pulsante que ajuda a manter a harmonia do resto do Sim. negócio, né? Obrigada, viu, Rômulo? Vamos lá aqui. Rogério de Floripa. Bem-vindo, Rogério. Além do sabor, a experiência gastronômica envolve ambiente, serviço e até storytelling, que é o que a gente estava falando. Como você integra tudo isso no Sanuki? Ambiente, serviço e storytelling. Tudo surgiu também do acaso. Eu Tá. não tive uma arquiteta que foi lá e desenvolveu o projeto. O storytelling veio acontecendo no dia a dia, né, dentro da minha formação. E o ambiente vem novamente a hospitalidade, né? As pessoas são muito hospitaleiras que chegam lá. E a questão da ambientação do local, para ficar aconchegante, agradável, eu penso no local de uma forma como eu gostaria de me sentir, né? Eu gostaria de chegar num local e ter um ambiente agradável, com plantas, aquele aquela luz mais baixa, né, sem ser aquela luz que fica, às vezes, Uhum. apertando os olhos, né, Exato. incomodando os olhos. Então, esses detalhes são fundamentais para ter um ambiente agradável, aconchegante e acolhedor. Boa. E aí, aliado tudo isso à hospitalidade, Sim. temos uma mistura incrível. Vamos lá. Agora começou. A Ana já deu um pontapé numa pergunta. Bora lá aqui, hein? Vamos lá. Ana de Belo Horizonte. Bem-vinda, viu, Ana? O vinho é um complemento importante para a gastronomia. Que dica você daria para quem quer começar a harmonizar pratos em casa sem complicar? Vamos lá, Belo Horizonte, Minas É, a Gerais? Ana Olha de só, BH. a gastronomia mineira é sensacional, né, tem muitos Incrível. temperos incríveis. A gente pode seguir as regras básicas, né, para facilitar toda a vida e dentro do valor que você quer investir em determinado vinho, né. Carnes brancas, vinhos brancos, carnes vermelhas, vinhos tintos, frutos do mar a gente pode estar utilizando um rosé, mas com a gastronomia mineira eu ia num branco bem interessante. Lá tem vinícolas incríveis, né, em Minas Gerais que valem a pena conhecer também. Mas eu Aí, iria ó. pelos básicos. Vai ali que não tem erro, Muito dentro do legal. valor que esteja, né, do que você Sim, procura, exato, dentro do que você procura, do que você pode. Muito né. legal, viu, Ana? Ana deu um pontapé. Acho que mais coisas virão de perguntas aqui, mas bora lá. Né, já trabalhei como professor na área dos vinhos por Que 2 anos também. Eu dei aula legal, na ABS, que é a que Associação legal. Brasileira de Sommelier aqui no Paraná. Uau, que Já fui bacana. professor convidado também na UPET, na Positivo, e Olha dava aula em aí, Ponta hein? Grossa. Então, tudo dentro desse universo. E a maior parte das vezes harmonizava com gastronomia brasileira. Aí, ó, É bem interessante, bem sensacional. legal. Muito bom. Aí, ó, vamos lá. Aqui, João de Porto Alegre, bem-vindo, João. Para quem sonha em empreender na área de gastronomia, quais os erros você acha que devem ser evitados no início? A empolgação, controla. Controla um pouco, porque à medida que você abre um negócio, começa a ter um movimentinho e tudo, Você fala: já? "Não, vou comprar Agora tal vai. coisa, vou buscar, Aham. não, vou trocar a mesa". Não, relaxa. Trabalha com o Calma. que você tem, depois você vai mudando, vai angariando de uma outra forma. Se você já tem um recurso, deixa uma coisa bem singela, bem legal e depois vai evoluindo, porque é um mercado muito volátil. Exato. Tem meses, assim, um exemplo, tem meses que você fatura 10.000, tem meses que você vai faturar 1.000. Isso Uhum. acontece muito na gastronomia, E né. aí, assim, essa inteligência e o cuidado que você falou, por exemplo, do fluxo de caixa, é essencial, né. Você vai estar Exato, preparado para essa sazonalidade, né. exato. Ou seja, se você faturou 10.000 naquele mês, não vai tirar 5 para você, porque esses 5 vai precisar no próximo mês. Exato. Então segura a emoção, segura a Segura a emoção. emoção. Então tá aí, ó, viu, João? Tá aí as dicas, vamos lá. A Luciana aqui de São José, bem-vinda, Luciana. Ó, a comida também pode ser vista como uma ponte entre culturas. O que a gastronomia tailandesa já ensinou para você sobre vida e conexões humanas? Ah, várias coisas, várias coisas. O principal é a empatia das pessoas. Quando você faz um prato, assim, que a pessoa gosta, saboreia, ela quer conversar com você, quer conhecer um pouco da tua história, quer saber de onde você vem. E o principal de tudo, assim, quando a gente trabalha com a gastronomia tão condimentada, tão temperada, a gente vai para um outro mood. Não é só alimentar a pessoa, é você fazer com que a pessoa alimente a alma, né? Alimente Exato. algo assim, um prazer, algo
vai muito superior. bem além da comida, Vai né? além, né? Não é o do dia a dia, né? Que é uma delícia, né? Você chegar em casa, comer um feijãozinho com arroz, é sensacional. Mas a partir do momento que a pessoa senta, come, se delicia e depois quer conversar com você, entender o porquê de ter chego naqueles temperos, naquele sabor, isso é gratificante, é muito gratificante. Que legal, muito bom. Adorei a pergunta, hein, Lu? Vamos lá. Felipe de Curitiba. O que mais te inspira hoje? Criar novos pratos ou ver a reação das pessoas quando experimentam um prato fixo do Sanuki? Os dois, os dois, os dois. A casa é pequena, então nosso cardápio é bem fixo. A gente tem alguns pratos autorais, né, de criação Uhum. própria minha. Mas quando você vê a pessoa provando, degustando e se deliciando, é sensacional. Tem pessoas que vão toda semana e repetem o mesmo prato. Eu Repete sou o mesmo dessas, eu só peço o mesmo prato, gente. viu? No máximo eu vou para um segundo lá. As pessoas têm medo de pedir um outro prato e quando pede fica só no outro prato, não volta. Isso é muito incrível, isso é muito legal. Muito legal, gente, muito bom. Vamos lá, aqui. Marina de Fortaleza, bem-vinda, Má. Qual é o prato que mais te desafia na cozinha tailandesa e por quê? Os curries são mais desafiadores pela quantidade de ingredientes, elementos e o padrão, né, como é um cozido, né, é difícil manter sempre ali, né. O principal ponto da gastronomia asiática é o fogo, né, Tá, são altas temperaturas, então você tem que ter uma atenção muito grande. E uma pequena vacilada você pode queimar o prato, você pode perder. Então o curry exige uma atenção um pouquinho maior, devido à tá. quantidade de ingredientes. Você viu? As perguntas estão vindo, eu tô vendo que é a galera que quer, que já olha para a gastronomia. Muito bom, gente. Vamos aproveitar esse momento aqui com o Beto. Aqui, ó, o Carlos, que é teu conterrâneo da Bahia, só que ele é lá de Salvador. Na sua opinião, bem-vindo, Carlos. Na sua opinião, o futuro da gastronomia vai ser mais tecnológico, por exemplo, com delivery, apps, automação, ou mais humano, afeto, experiência e proximidade? Humano, mais humano. A Humano. alimentação não tem como ser tecnológico, tirando os fast foods, shopping, essas outras coisas. Mas se você quer ter uma experiência diferenciada, vai ser humano. Tá. Isso aí não vai mudar, não vai mudar. Sou dessas também, viu, Beto? Também acho que é sempre no ser humano. A Muito pessoa legal. pode trabalhar com tecnologia, ele pode fazer um robô, mas ele vai sair para comer no restaurante, beber um Exato. vinho, se alimentar. É isso aí, muito bom. A Beatriz aqui de Curitiba, bem-vinda, Bia. Muitas pessoas veem a gastronomia como arte, outras como negócio. Para você, qual pesa mais no dia a dia? Qual é a tua maior paixão? Gerir, né? Cuidar do negócio ou cozinhar? Cozinhar é a maior paixão, né? Cozinhar é o mais gostoso, é o mais legal. O gerir dá muito trabalho, é dificultoso, porém é fundamental. E os dois andam juntos, né? É importante você ter esse equilíbrio para poder fazer um bom desenvolvimento do seu negócio. Tem que ter a arte, o criar, o desenvolver, e a retaguarda, que é toda a parte administrativa e financeira, para você manter o negócio saudável, né? Nessa área, na nossa profissão, não existe arte se não existe o financeiro administrativo. É isso aí. Deixa eu perguntar uma coisa para você, falando um pouquinho aí de jornada empreendedora, isso que a gente falou, né, dos principais desafios e cuidados. Depois que você fez o teu MBA, você já aplicou as ferramentas em seguida? Por que que eu tô te fazendo a pergunta? Porque eu falo muito nas minhas mentorias e consultorias, eu digo, gente, apliquem. A gente sabe de muita coisa, tem muito conhecimento, a nossa jornada é muito rica, né? Mas muitas pessoas têm, assim, eu brinco assim, né, preguiça de implementar, porque fazer gestão dá trabalho. Você, depois que você começou a olhar para essa parte, fez o teu começou a olhar para a gestão, você conseguiu imediatamente entender que era necessário aplicar a ferramenta já imediatamente no negócio? Sim, entendi que era necessário, mas, como foi muito recente, eu tive dificuldade de executar. Você tem que estar estudando o tempo todo, tem que estar pesquisando. E aí gerindo, executando, fazendo, é difícil você associar tudo. Alguma coisa sempre vai ficar um pouco de lado, né. Mas, já consegui executar algumas coisas mais básicas, mais simples, e de imediato, foi de Uhum, imediato, legal. né. E é o fundamental de você estudar isso, né, que às vezes dá um start, você fala: "Nossa, por que que eu não pensei nisso antes?". Porque não estudou. Vamos estudar, né, que aí você Vamos consegue estudar, é isso desenvolver, aí, vamos se preparar, né. né. Acho que vamos lá, empreender é um mix, né, é um Sim, mix de coragem, para poder se expor no mercado, e se expor pessoalmente também, né. você se expõe, Eu falo muito assim, eu digo que o empreendedorismo, ele nos leva para lugares que a gente não conhece da gente mesmo. né. Eu acho que esse é um ponto, porque você começa a lidar com uma pressão aqui, com uma outra, né, algum outro momento, os teus cuidados, a gestão, cliente, papapá, comida, suprimento, estoque, enfim, essa infinidade de itens que a gente tem no dia a Sim. dia.
E isso nos leva para esses lugares, né? Gera uma ansiedade, gera uma pressão, gera uma angústia, daqui a pouco gera, claro, coisas boas, né? Sim, e trabalhamos para que tenhamos mais coisas boas do que as angústias, mas enfim. Mas eu acho que o ponto é esse, né? Você conseguir de alguma forma se preparar. E aí, enfim, né? A utilização das ferramentas, né? Ainda que minimamente, já no início, já começa a diminuir um pouco essa ansiedade. O que que você Sim, acha, sim, Beto? sim, sim. Você se preparando, tudo isso vai se equilibrando. Não quer dizer que vai sumir, Sim, mas você vai se equilibrando. E a questão da exposição é engraçado, né? Porque as pessoas gostam de ir no local e gostam de ver a pessoa responsável, com certeza né? absoluta. Aí hoje com 2 unidades, né, o pessoal: "Poxa, eu fui lá e não te vi e tal, estava na outra", e Aham, vice-versa. sim. As pessoas às vezes chegam lá, acabam criando uma certa frustração pelo fato de não te ver. Só que isso não pode acontecer. Você tem Aham. que ir lá e aproveitar da mesma forma, né. Quando se Claro, encontrar aí, com vai estar certeza. tudo junto, vai estar tudo funcionando. Eu acho que esse é o desafio, e aí eu vejo isso para todos os negócios, né, porque é muito bacana quando a gente tem essa conexão com os fundadores, né, com os idealizadores, com quem, né, faz tudo acontecer ali no dia a dia. O desafio de você conseguir levar, vamos dizer assim, normalizar as experiências dentro da casa, para que não fique necessariamente atreladas a você, porque sim, como você disse, por exemplo, hoje você tem 2 unidades e não vai conseguir estar ao mesmo tempo em 2, não por enquanto, né. Vai que Né, a tecnologia daqui a pouco né. nos ajuda Bota um nisso, robozinho lá, né, né, mas uma imagem visual. por enquanto não. E eu acho que esse é um desafio que também eu também levo bastante na nas minhas mentorias e consultorias, de falar assim: "Tá bom, ok, você quer expandir o seu negócio? Quero. Você é uma referência muito forte para o teu cliente. E aí, como que você vai fazer? Né? Como que você vai, enfim, tentar, né, dissolver um pouco, né, da intensidade em cima do fundador para o ambiente, né, para o espaço ali e tudo Sim. mais. Essa exposição é inevitável, né, se você não é um sócio oculto, né, alguma coisa assim, não tem como você não se expor. E as pessoas gostam dessa proximidade, o que torna a empresa mais humana, o que Uhum, torna o negócio mais humano. Por mais que seja na área de alimentação, né, que envolve toda a parte alimentícia, né, de você se nutrir, o estar ali presente, o dar um oi, né, que seja rapidinho, de longe, isso faz com que a pessoa se sinta muito bem. Fala: "Nossa, pô, conheço ele, pô, gente boa, conheço ele, né, meio chatinho", mas sabe, faz parte do processo. É importante sim, ter essa proximidade e fazer com que os clientes se sintam mais acolhidos, mais à vontade. Os parceiros em geral também, né. sim, com certeza. Vamos lá. Vamos continuar aqui com as nossas interações. O Rick de Maringá, bem-vindo, Rick. A cultura tailandesa é cheia de significados. Existe algum ritual ou tradição que você trouxe para o restaurante, além da comida? Não, não, nós não trouxemos, né, nenhum ritual, porque aí a gente acaba entrando também, às vezes, em uma questão religiosa. E nós temos uma pluralidade Sim, de religiões imensa, então a gente acaba não entrando nesse termo. O que tá, nós trazemos é a experiência gastronômica mesmo, tá. né, Muito legal, é isso aí. mas Vamos lá, o Sérgio aqui de Colombo. Como cliente, sei que a hospitalidade muitas vezes vale tanto quanto a comida. Gostaria de ouvir do Beto como ele treina a equipe para manter essa energia positiva. olha, bastante conversa, né, as pessoas que trabalham comigo são pessoas incríveis, o pessoal também um pouco mais velho, mais, maduro, né, onde naturalmente já tem uma certa hospitalidade em si, já tem um conceito do que gostam, do que não gostam, então acabam replicando. E a Uhum, forma com que eu lido com eles, né, com que a gente conversa, eu trato como se fossem realmente grandes amigos, grandes parceiros, então isso acaba refletindo no nosso dia a dia. Então é basicamente isso, tratando todo mundo com reciprocidade. muito legal. É isso aí, boa, gostei. Vamos lá. Aqui o Renan, de Curitiba. Bem-vindo, Renan. A comida tailandesa é conhecida pelo equilíbrio entre doce, ácido, picante e salgado. Será que essa filosofia pode ser aplicada também à gestão da vida? Pode, pode, pode. Quando a vida tá mais doce é legal, né, o problema é quando dá uma salgada, né, aí Né? dá Exato. o sal demais nunca é bom, nunca é bom. Mas na vida dá para equilibrar tudo sim. É difícil, é difícil de gerir, né, tanto o negócio quanto a vida, mas se você souber o que você deseja e o caminho, Muito vai conseguir legal. equilibrar. Muito bom. E olha aqui, ó, seguindo pela nossa linha aí de perguntas, de harmonização e de dicas aqui, ó. Afonso Ribas, meu maridão, obrigada aqui pela audiência.
Ele pergunta se o cardápio tailandês combina com uísque. Opa, com certeza, com certeza. Se não combinar, a gente faz combinar. A gente dá um jeito, né? Muito bom, é isso aí, muito Vamos ver legal. assim. Vamos ver aqui, o Fábio de BH. No meu bairro, muitos pequenos restaurantes fecharam após a pandemia. Acho inspirador ver um exemplo de reinvenção, da esperança. Sim, sim. Muitas pessoas se desanimaram, né? Se desiludiram durante a pandemia, ou perda familiar, ou doença em si, né? Várias coisas que aconteceram, a baixa do movimento, né? E aquela questão também do não se adaptar ao novo. O novo sempre vem, o novo tá aqui todo dia, Sim, tem algo novo, né? Tem algo surgindo. Então, às vezes, são questões pessoais, coisas da vida que acabou fazendo com que as pessoas desanimassem. Mas o ideal é que você não desanime. Tem dia que você não quer falar com ninguém, tem dia que você não quer fazer nada, tem dia que você não quer pagar uma conta, né? Mas é fundamental. Tem que olhar para frente e seguir, resiliência, né? né, Beto? Resiliência, resiliência. Resiliência. Acho que, vamos lá, nem sempre a gente vê, talvez, a resiliência com os bons olhos que deveríamos, mas não que eu acho que a gente tenha que, né, passar uma vida com sofrência, não é isso, tá, gente? A gente, aliás, trabalhamos, né, e eu acho que o ponto aqui que o Beto tá falando é justamente de conseguir evoluir, né, na gestão, na parte, né, que ele gosta da gastronomia e tudo mais, trazendo ali a vivência dele, mas o ponto aqui é que a gente consiga cada vez mais, né, ter mais motivos para celebrar, né, do Exato, que, do exato. que. Mas a resiliência eu vejo como um ponto essencial, né? Eu falo muito assim, gente, eu adoro várias. Faço muitas analogias e metáforas ali nas minhas mentorias e consultorias, mas eu falo assim, que infelizmente nem todos os dias são os ensolarados, no sentido das coisas ali acontecendo, né? E que alguns dias são os nublados. Para passar pelos dias nublados, o que a gente precisa? Resiliência e propósito. Porque é o propósito que, quando termina o dia, você pensa: não, tá valendo a pena. Né? Exato, Saí com o exato. coração quentinho, voltei com o coração quentinho e funcionou. Você consegue enxergar assim o teu propósito ali Consigo, dentro consigo, da tua atividade hoje? consigo. É aquela coisa, né? Não é porque o caminho tá 100% certo que não vai ter um problema. Sempre vai ter. Isso que a gente está falando da resiliência. A questão é como você lida com isso. Uhum, Como você vai saber passar por aquilo, saber se sobressair e voltar a às atividades normais. Tem dias, que nem falando agora há pouco, você não quer fazer nada. Você vai estar cansado, você vai estar estressado, você vai estar com vários problemas, mas tem que seguir, tem que seguir, tem que né? seguir. Hoje, você tem quantas pessoas no time? São 14 ao total. 14. 14, É 15 comigo. bastante gente. É Então, assim, bastante. isso, vamos lá, o Beto falou que tem 2 unidades, né, turma? Vamos só recapitular um pouquinho aqui. Eh, Tem a unidade, aqui em Curitiba, no bairro Bigorrilho, né, para quem é de fora Isso, que está nos escutando, que você atende ali full com a cozinha. Na tua outra unidade, no outro bairro, no Água Verde, ela tem uma característica um pouco diferente, né? sim, sim. E aí, Devido como é que foi essa decisão? como ali no centro, né, que aconteceu, aquele ponto ele não foi escolhido, foi ele que me escolheu. Cheguei, Tá. estava uma plaquinha para alugar, falei: "Pronto, é aqui". Acabou acontecendo no Água Verde, acabou meio que acontecendo isso também. Por sugestões de alguns conhecidos, alguns amigos, né, eu Aham. cheguei, olhei e falei: "Pronto, é aqui", né, não fui buscar outra coisa, não fui atrás de mais nada. Mas essa adaptação foi interessante, porque o público é bem diferente. É a mesma gastronomia, Tá. mesmo estilo, assim, né, tentando ter a mesma ideia de ambiente, mas o público é totalmente diferente. Então é outra forma de você lidar com o público, um outro tipo de hospitalidade. No centro a gente tem de todas as idades. Uhum. No Água Verde a gente já tem um público um pouco mais maduro, Tá. né, 35 mais, então já, exige um outro tipo de atenção, um outro tipo de demanda, Tá. né. E aí essa questão do ponto da localização influencia muito no como a gente vai lidar no dia a dia. E é Uhum. uma caixinha de surpresa, né. É uma caixinha de surpresa. A gente abre imaginando uma coisa, chega lá é outra, fala: "Tá bom, vamos nos adaptar e vamos em frente". Bora lidar que a gente não tem controle de nada, Não né? temos não, Bora não lidar com temos não. isso. E aí, com esse time ali, que é um time bem significativo, é meio a meio nas unidades? Ou você tem alguma unidade que te demanda mais, O enfim? centro, o centro. O É, centro tem uma maior quantidade de colaboradores, no Água Verde são apenas 4, né, tá. então é um pouco mais tranquilo, um pouco mais Entendi. fácil no dia a dia de ir administrando, de ir conversando com eles.
Tá, entendi. Desafiador, né? O time É vai bem desafiador. aumentando, como é que a gente leva a cultura, essa questão dos treinamentos, da Sim, hospitalidade, né? Deixar sim, todo mundo, né, com a carinha ali, levando essa experiência do Sanuca, a experiência que você pensou, né? Que você exato. foi E aí, construindo. aproveitando, falando da questão da administração e tudo, os colaboradores, muitos são de fora, né? Cada um vem de uma cultura diferente. Então, eles lidarem no dia a dia, se darem bem, isso aí é bem engraçado. É divertido. Tinha um cubano que trabalhava com a gente, trabalha com a gente, né? Que aí ele não fala nada de português. E para você lidar com ele, entender no dia a dia. É uma Sim. pessoa ótima, uma pessoa incrível. Mas até você se adaptar também, dá Sim, trabalho. é isso aí. Mas essa divergência cultural é É importante muito até legal, para né? o amadurecimento de todos, né? Muito É bom. muito bom. É isso aí. É a diversidade que traz a Sim. inovação, né? Então, precisamos. Muito legal. O Rogério de Gaspar, bem-vindo, Rogério. O vinho e a comida têm uma ligação afetiva forte. Existe alguma memória da sua infância que hoje inspira as tuas harmonizações? Olha, na infância não dava pra beber vinho, né? Eu Ainda, tinha que né? beber meio Ainda não dava, escondido, mas né? Não enfim, dava. né? Eh, Da gastronomia, sim, né? Eu gosto muito da moqueca, né? Nosso prato típico na Bahia com vinho branco. Então, cria-se, né, uma imagem, né, na infância como se prazerosa, né, de estar Uhum. comendo aquele prato e tudo, que hoje, associando com vinho, é como se fosse da infância mesmo. Tem um outro prato que hoje até nós temos no restaurante, que quando eu era criança, minha mãe fazia muito pirarucu. Tá. Pirarucu ensopado, cozido e tudo. Eu amava aquele prato. E aí, pensando em trazer um prato novo para o restaurante, a gente fez um cozido com pirarucu. Ai, que Então é uma legal. memória afetiva que Que hoje com legal. vinhozinho branco fica Aí, sensacional, não ó, tem erro. sensacional, muito Com uísque legal. também, né, Também, aposto. né? Muito bom, muito legal. A Daniela aqui de BH, bem-vinda, Dani. O setor de restaurantes é um dos que mais sofrem com a rotatividade de equipe. Tenho restaurante e falo por experiência própria. Que estratégias você usa para reter os seus talentos? O time do Beta é incrível. É bem legal, é bem Conta lá. legal. É bem legal e é difícil manter a equipe, né, com um time bom é difícil, né, É. todo mundo quer, né, um jogador bom. Eh, É bem complexo isso também, né, que hoje em dia está muito difícil, a geração nova não está buscando tanto aquela, consistência de trabalho, criar raízes. Isso está Uhum. muito difícil. O que segura hoje as pessoas é a questão de carga horária, né, Tá. sempre eu dou uma folguinha a mais, né, reduzo um pouco Uhum. a carga horária do pessoal, sem desconto, sem nada, um bom salário, né, dentro das possibilidades Sim. do local. E o conversar, né, você fazer com que a pessoa se sinta realmente muito bem em estar ali trabalhando com você. E isso acaba segurando bastante a equipe, trazendo para o seu time mesmo, né. Uhum. A pessoa não vai lá apenas como uma obrigação, ela vai lá porque ela gosta de estar lá. E é complexo, porque varia muito de local para local. E tá muito difícil você conseguir pessoas boas, né, em qualquer área hoje em dia, né. A geração nova tá um pouco mais, tardia, tá entrando um pouco mais tardiamente no Essa mercado, adolescência tá maior, né? né. 30 anos ainda é adolescente, É, 30 menos, né, adolescência, né, não é né. mais 20, tá certo, é É por aí. desafiador, né. E eu acho que tem um outro desafio, que é o servir, porque e aí eu vejo também por experiências que eu já tive, né, na minha jornada profissional, em que nem sempre as pessoas valorizam o servir. E o servir é o mais estratégico quando você está lidando com o público, né. Assim, o serviçal, era uma profissão nobre. Antigamente. Depois entrou foi tratado como subemprego e tudo, mas a arte de servir é incrível. "Ah, eu sou apenas um garçom", não, você é um É o representante da serviçal, casa. você é um vendedor, você é uma pessoa que se comunica, você é uma pessoa que conversa. Não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de servir. Eu E também assim, a partir acho. do momento que você serve uma pessoa bem, que você trata aquela pessoa bem, seu universo muda, a pessoa chega a te ver na rua, em qualquer outro mercado, lhe cumprimenta, dá oi. Isso acontece muito com a gente ali no Sanuki. Vários outros locais, né, que o pessoal trabalha, cliente passou na rua por mim, nem falou comigo. Talvez essa pessoa não lembre de você, talvez você não trate ela Sim. também da forma que você gostaria de ser tratado. Uhum. E ali no Sanuki o pessoal fala: "Nossa, fui no mercado, a cliente tal falou comigo, me abraçou, me cumprimentou", eu falei: "Olha que legal". Que bacana. E aí se torna prazeroso. É uma profissão tão digna quanto qualquer outra. Com certeza absoluta. Quanto qualquer outra. E isso também, mas e aí eu vejo como um conjunto, né, é o reflexo de uma cultura e da experiência que você traz também para o espaço. Sim, mas se a gente for comparar com outras profissões, por exemplo, professor serviçal, ele serve o conhecimento Com certeza, de outras formas, mas tem com vários outros certeza. formatos, né. Exato, exatamente, muito bom. Vamos lá,
O Thiago aqui de Porto Alegre falou: "Gostei muito de ver alguém falando de gastronomia como gestão. Às vezes esquecemos que restaurante é empresa, não é só fogão". É exatamente. Ele é mais empresa do que fogão, eu acho, né? Exato, 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 Muito bom, exato. muito legal. Obrigada, viu, Thiago. Aí a Bruna aqui de São Paulo, bem-vinda, viu, Bruna? A harmonização entre vinho e comida tailandesa é ousada, porque são sabores intensos. Acho isso um diferencial e um convite à experimentação. Tá Então tem que feito. experimentar, tem que olhar. O que é legal você harmonizar com a gastronomia asiática em geral, tá? São pratos mais condimentados, mais aromáticos, mais perfumados. Vinhos mais aromáticos também. Você pode pegar uns vinhos alemães com a uva Riesling, você pode pegar alguns vinhos aqui da Argentina feito com a uva Torrontés. Então vai depender muito do seu paladar também. Ah, eu gostaria de um vinho com acidez um pouquinho mais presente, mais marcante. Gostaria de um vinho com menos acidez. Mas tentando buscar vinhos mais aromáticos, você não vai errar na harmonização. Facilita bastante. Muito bom, é isso aí. Vamos lá, aqui o Cláudio de Curitiba manda os parabéns pelo seu trabalho, Beto, muito legal. Obrigada, viu, Cláudio, pela presença. E aqui a Andréia de Brasília. Bem-vinda, viu, Andréia? Eu morei na Tailândia por 6 meses e realmente a comida de lá é muito mais do que sabor. É filosofia de vida. É, exato, exato. Eles têm um respeito, né? Os asiáticos, né, têm um respeito muito grande pela alimentação, pelo ato de comer, né? É algo extremamente sagrado, muito respeitoso. Muito legal, muito bacana. Vamos lá. Lilian de São Paulo, bem-vinda, viu, Lilian? Se pudesse criar um prato que unisse ingredientes do Brasil e da Tailândia, qual seria e por quê? Olha, já criei, tá lá no restaurante, Bora tem inventar mais, falar. mais alguns Vou aqui, inventar né, mais um. Lilian? Não, mas conta então Vamos lá. dessa tua experiência aí, e aí o que né, você acha que, enfim, segue sendo interessante para você fazer essas combinações. Né, assim, a gastronomia brasileira é extremamente rica, assim como a gastronomia asiática, e a gente consegue ter alguns elementos daqui que são muito interessantes, né? O próprio peixe, né, o pirarucu, que a gente tem, nós temos um prato novo que se chama Cosse Milan. Cosse Milan é o nome de uma das praias mais paradisíacas da Tailândia. Então, em Uhum, forma de homenagear, acabei colocando esse nome. E aí a gente tem lá esse prato que é com pirarucu, tá. mexilhão, camarão, cogumelos e tem uma grande influência na moqueca baiana. Que é aquela textura, aquele Uhum, sabor mais intenso, só que junto com curry, tá, né? O curry tailandês, não o curry indiano. sim. Que a gente tem um grande toque de especiarias, gengibre, a própria pimenta. É sensacional. Então, essa mistura dá para fazer e dá certo. Viu Dá só, muito bem. gente? Bora inovar, né? Dá para brincar. E olha que interessante, né? Você mantém o elemento chave Sim. principal, né? Traz algo local, né? Ainda que não seja local aqui, mas enfim, né? Traz algo local, pensando aqui na nossa gastronomia, e aí traz uma inovação. É o desafio de inovar com algo que nos move tanto, mas que é muito sensível, né, Beto? Sim. Porque não é muitas coi eu imagino que você tenha passado por isso, né, de algumas coisas que você imaginava, tipo: "Ah, vou fazer um prato assim, assim, assim", e quando você na vida real não rolou. Isso já Não, aconteceu? várias vezes, várias vezes. É frustrante até, né, fala: "Putz, pensei com tanto carinho, Tô, com né, tanta achei que ia vontade, né, fechar e não ficou tanto. legal". Mas você ter essa autocrítica é extremamente importante, né. Ah, não é porque tem algumas pessoas que acham: "Ah, porque eu criei vai ser bom". Não, não é bem assim. Você tem que ter o entendimento de que algumas coisas não vão ficar legais. E aí vai tentando, tentando, até uma hora você evolui e começa a ter uma quantidade de acertos maiores, Tá, né. Mas isso leva um entendi. pouquinho de tempo, tem que ir praticando. A prática Boa. leva à perfeição. É isso aí. Gente, e isso vale para qualquer negócio quando a gente fala de inovação, né. Sim, E o processo de inovação é muito disso, né, a gente fala de uma estrutura para você testar e validar a inovação no mercado, dentro de casa, de uma forma rápida, relativamente rápida, e poder avaliar, sim. funcionou ou não funcionou. No teu caso é um pouco mais rápido para saber se funciona ou não funciona, né, Sim, sim. não tem tanto tempo de sofrimento. A questão da criatividade, né, da criação, você criar um prato em casa para você é uma coisa, você vai adorar, tá ótimo. Agora você criar um prato para oferecer para o público é complexo, porque as pessoas têm gostos muito diferentes. Você cair Uhum. no gosto do público dá um certo trabalho. O pessoal é bem crítico aqui, o pessoal é bem crítico. É? O que é ótimo, é sensacional, assim. Só me amadurece, só me Uhum. traz novas experiências. E o pessoal vamos dizer assim, eles são educados na hora de trazer feedbacks? São bem educados, são bem educados. Até comentei, né,
trabalho com a gastronomia asiática, teve um cliente que foi no restaurante e falou que a comida não tinha gosto. Falei: "Nossa, tem 23 ingredientes no restaurante, tem Como isso? gengibre, tem pimenta. Nossa, se pimenta não tiver gosto, né, Né? algo tá errado". Mas falou assim de uma forma super tranquila, não foi de uma forma agressiva. Aham. Voltou depois no restaurante, até volta. Então, Uhum. é importante você aceitar as Com críticas e entender certeza. e avaliar, Com né, certeza, né? tentar sempre melhorar. Não tornar, não pessoalizar também, né? Não, a partir do momento que você para de levar as coisas do profissional para o pessoal, sua vida é outra. Sua vida flui de uma forma absurda, tanto em contato com os colaboradores, com os fornecedores, quanto com os clientes. Deixa cada qual na sua caixinha e vamos para frente. Boa, é isso aí. Vamos lá. Aqui, ó, Cibele de Curitiba. Adorei a pergunta aí, Cibele. Nunca comi comida tailandesa. O que você recomendaria para eu não estranhar muito? Dá risada aqui. Olha, porque é bem diferente, né? É bem É bem diferente. diferente, mas eu recomendaria o prato principal da Tailândia, que é o Pad Thai, né, que é o prato mais tradicional. Quem prova gosta, né? Às vezes o pessoal tem algum tipo de alergia, isso é muito importante informar em qualquer outro Uhum. tipo de área de alimentação, né? Para evitar qualquer tipo de transtorno. E a experiência, ao invés de ser agradável, se torna um pesadelo, Sim. né? Então tem que ter um cuidado grande com isso. Mas eu indicaria o Pad Thai, acho que valeria a pena. Vale muito a pena, Sibeli, você vai adorar, vai por mim. E se tá com receio, não curte às vezes tanto pimenta, que ainda, ó, vamos lá, o Beto ainda disse, né, que, puxa, aqui no Brasil a gente faz uma adaptação, né, Sim. que é o nível 3 daqui é o nível um para menos, né, na Tailândia. Então, Hum, assim, Sibeli, de repente começa com menos pimenta, né, ou zero pimenta, zero. enfim, porque os sabores são incríveis, né, e é realmente uma culinária muito, muito diferenciada. Você vai curtir, Sibeli, vai por mim, você vai curtir. Vamos lá. O Jefferson aqui de Curitiba, bem-vindo, viu, Jefferson? Existe algum momento em que você pensou em desistir, mas foi justamente a paixão pela comida que te fez continuar? Vários momentos. Vários momentos. Fala como é que foi Não essa foi uma, experiência, não essa foi 2, resiliência não foi aí. 3, não foi 4. O mercado gastronômico é extremamente difícil, né, a quantidade de concorrência, a quantidade de, impasses que a gente tem no dia a dia, até a questão climática, né, como a casa é pequena, a gente depende muito de um clima bom, para ter um fluxo bom de clientes, de Uhum. pessoas. E às vezes vem aquele frio, né, que nem foi esse ano, absurdo, Aham. que aí você fica desesperado, você entra em desespero e fala: "Nossa, como que eu vou pagar as contas? Como que eu vou sobreviver? Como que eu vou me desenvolver?". E isso é desanimador, né, porque não depende de você, não está nas suas mãos. Então, várias vezes, assim, você pensa em desistir, por questões, assim e são os mais simples, tá, tem algumas coisas mais difíceis, né, anteriormente, né, com pessoas que trabalharam, colaboradores e tudo, que começam a criar situações desagradáveis com os próprios clientes, Tá, onde a gente busca a hospitalidade, aí virou do avesso, não tinha mais hospitalidade. tá. Aí você fala: "Nossa, o que que eu estou fazendo de errado?", sabe, vontade de: "Ah, vou desistir, vou voltar para o mercado de trabalho", tudo, mas é aquilo que a gente estava falando sobre resiliência, Dá e não dá passa. para desistir, Dá e passa. né. Dorme que passa, Deixa passar o dia, né, né? exato. Tem que ter essa calma, né? O principal de tudo, quando se é um pouco novo nessa questão do empreendedorismo, não responda na hora, não tome a decisão na hora, não haja com a cabeça quente. Aham. Sai, respira, deixa a pessoa falar o que quer que seja, né, Sim, que aconteceu, deixa acontecer, porque a maioria dos problemas, às vezes, só o fato de você sair, respirar, já se resolveu. exatamente. Às vezes são coisas simples que na nossa cabeça vira aquele turbilhão de coisas, né. É isso que eu ia falar também, né, porque, vamos lá, né, em toda comunicação você tem o quem emite e quem recebe, e ainda tem um canal para isso, né, então às vezes é pessoalmente, às vezes é numa conversa, né, às vezes é enfim, na própria rede de comunicação, e aí isso tudo vai mudar, né, e frequentemente na nossa cabeça a gente aumenta a situação que na verdade ela é, né. Então, boas dicas aqui do Beto, hein, pessoal. Bora respirar, deixa passar, esfria a cabeça e aí daqui a pouco você olha de novo para isso e Né. pronto. Tem um grande amigo que me acompanha no trabalho e tudo, ele falou: "Cara, eu não conseguiria trabalhar com você. Cara, você é muito calmo Que para algumas bom, coisas, né, com alguns excelente. detalhes, né". Aham. Não conseguiria, não conseguiria. Eu falei: "Não, respira". Eu falei: "Então É isso respira, aí, respira que aprenda, vai dar vai tudo lá, certo". bora respirar, né, bora meditar, né. É isso aí, Ele vai muito bom. saber quem é, se ouvir ele vai Aí, saber ó, quem é. viu só? Isso é para você, isso é para você. Muito bom, vamos lá. Aqui é a Luciana do Rio, bem-vinda, Lu.
Qual foi a reação mais marcante de um cliente ao experimentar pela primeira vez um prato tailandês? Lembro a primeira vez que experimentei. Me senti tão bem-sucedida. Sensacional. Interessante, Me legal. me 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 conta aí que você tem a lembrança aí talvez no início da jornada, dessas Né? experiências. O principal é assim, as pessoas falam do conforto, né? De comer e falar, nossa, parece que sente um abraço, sabe, de vó, aquela coisa assim. É comida asiática, a pessoa na infância não teve contato com Sim. isso, mas teve clientes que falam, nossa, isso me lembrou comida da infância. Olha que legal. Nunca comi na infância, mas me lembrou a infância, me trouxe algo remoto de afetividade da avó, Uhum. dos pais, enfim. E aquela questão dos tailandeses que foram lá e falaram, né? Lembrei de casa. Matei a Muito saudade que legal, eles moram no Brasil, né? E isso é extremamente reconfortante. Isso é que muito legal. agradável. Que É bem show. gostoso. Muito bom. Vamos lá. Aqui é a Esther de Pinhais. Bem-vinda, Esther. A mesa é um dos espaços mais democráticos da humanidade. Todos se encontram como iguais diante do alimento. É engraçado isso, é Se legal. coloca todo mundo no Isso mesmo patamar coloca ali, todo mundo né? nesse patamar. E teve um dia no restaurante, teve políticos de partidos diferentes, Mas né? você já teve gente famosa também no Já, restaurante. já, Deixar aqui uns já, minutos pro Beto contar, mas conta já, aí do político já. primeiro, E assim, vai. tava todo mundo sentado e, nossa, aquele ambiente extremamente confortável, agradável, sabe? Extremamente respeitoso. Então foi sensacional, foi muito bom. E também tivemos a visita do Bruce Dickinson, né, do Iron Maiden, lá foi muito incrível. Muito Ele bom. estava com o gorro, né, todo escondido, eu sabia que ele iria no restaurante, né, só Tá, que o pessoal, né, que pediu, né, a reserva, fez a reserva, falou: "Não comente com ninguém". tá, Eu falei: "Bom, eu quero que ele volte, então não vou comentar com ninguém". tá. Tanto que ele chegou lá, até o pessoal ficou assim, né, para atender, o pessoal foi atender a mesa tremendo, né. Nossa, no final ele foi super solícito, Que tirou a legal. foto com Que todo bacana. mundo. E toda vez que ele vem a Curitiba, ele não consegue porque ele virou um cidadão curitibano. Tá. Ganhou a chave da cidade, várias coisas, mas a banda faz questão de ir. Que A legal. banda inteira vai lá jantar, toda vez que vem a Curitiba. Sensacional, muito bom, Muito excelente. bom. Vamos lá. Gente, nosso tempo já está acabando, socorro, passa voando, gente. Voando. Gente, vocês foram incríveis, muitas interações. Deixa eu trazer aqui um último. Vamos juntar duas perguntas aqui, tá? Da Juliana de Porto Alegre e da Helena, minha xará aqui de São Paulo. Que pergunta, bom, vamos lá. A Juliana fala de legado em forma de prato. Se você pudesse criar um prato, né, para deixar de legado, e o que que seria, e como você enxerga a experiência gastronômica no futuro. Bom, Helena, eu vou retomar aqui, porque o Beto falou muita humanidade, né? Falamos um pouquinho ali de inovação, de alguma coisa de tecnologia, mas ele trouxe a parte da humanidade. E aí, Beto, para a gente encerrar, se você fosse pensar, né, um legado em forma de prato, qual seria? Olha, pergunta difícil, É, pergunta né? bem Muita coisa, complexa, né? né, bastante. Mas é um legado em forma de prato, nós temos um prato até na nossa gastronomia, no nosso cardápio de entrada, que é o fifi. É um prato que é um salteado de legumes, né. Não sou vegetariano, mas Que o é uma nosso delícia também. público, né, a maior parte é vegetariana, inclusive nós ganhamos alguns prêmios de gastronomia vegetariana, e mesmo não sendo. Eu tenho esse cuidado muito grande, né, em recepcionar bem quem nos visita. Então acho que seria esse um prato para ficar, assim, como legado, um prato feito com cogumelos, né, shiitake, shimeji, moyashi, mini milho, que é um prato delicioso, você já provou, né, Maravilhoso. conhece. Acho que seria esse o prato que eu levaria, assim, como um legado, né, tanto na questão de desenvolvimento econômico, cultural e social, né. Você é vegetariana também, né, Sim, você aham. comentou. E, assim, é um prato que alimenta a todos. Exato. Nós temos uma outra entrada lá que é feita com banana da terra, e é uma das nossas entradas mais vendidas, até Legal. quem não é vegetariano pede porque adora. Uhum. Então, a gente tem que pensar nessa alimentação sustentável também, Boa. né, com Muito qualidade. legal. Muito bom. Aqui, ó, vamos lá. Teve mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. O Sérgio do Rio de Janeiro. Sou empresário no ramo de bares e sempre penso como manter a essência e a paixão em meio à pressão do lucro. Gostaria de ouvir a visão do Beto. Como manter a Olha, essência? é difícil, é difícil, porque o lucro é um processo natural, né, do seu desenvolvimento. A partir do Sim. momento que você faz um trabalho bom, você tem uma boa carta de clientes, né, clientes que são fiéis, que estão ali o tempo todo com você, o restante vai vir, naturalmente vai vir. Aí a questão da emoção, segura a emoção. Faturou um pouquinho a mais? Não gasta, guarda, porque no outro mês você pode precisar. É muito volátil, né.
Boa, boa, é isso aí. Gente, olha, foi incrível aqui, Beto. Obrigada demais pela tua participação, por ter compartilhado tanto da tua jornada em perspectivas gastronômicas, enfim, falando da tua jornada de sommelier, assim como falar da parte de gestão, que a gente não tem como dissociar, que é fundamental para a gente conseguir manter o negócio, né, com todas as intempéries que acontecem e com todas as boas notícias também, né? Então, é sempre assim, tá com a emoção ali controlada, né? Vocês entenderam aqui os recadinhos do Beto. Bora aplicar isso na vida, que é super importante. Então, bora utilizar ferramentas que ajudem, que vão trazer uma tranquilidade maior para você passar pelos dias que são um pouquinho mais intensos. E bora trazer a paixão aí para quem é dessa área de gastronomia, né? Que entrega tanto ali numa Sim. experiência tão gostosa, em algo que é essencial à vida humana, que é o alimento. Então, gente, brigadão. Valeu, Beto, demais. Turma, para quem quiser, quem for de Curitiba ou estiver aqui por Curitiba, pertinho, vier aqui, Sanuque, fala aqui, dá o serviço do Sanuque, aonde que tá? Sanuque, obrigado, Helena, pelo convite. Obrigado a todos os espectadores que nos ouvem e nos assistem, né? O Sanuque são duas lojas em Curitiba. Hoje em Curitiba, estamos no centro e a outra unidade no Água Verde. Tem o Instagram, Sanuque Thai Street Food. Só seguir para nos conhecer e será um prazer receber a todos lá. Muito bom, gente. Vale muito a pena a experiência, vocês vão adorar. E obrigada mais uma vez a essa audiência incrível por todas as provocações, por todas as reflexões aqui, por terem compartilhado tanto. E a gente se encontra novamente daqui a 15 dias em mais um episódio do Atravessadamente. Valeu, Se gente. tiver algum problema, respira. É isso Não aí, esquece de boa. respirar. Bora respirar. Valeu, gente.